Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos dar início aí ao nosso conteúdo de hoje. Então vamos ver o que nós temos para a nossa aula. Aula de número 42, matemática. Hoje vamos falar sobre a operação de adição e subtração de números naturais. Beleza? Muito bem. Vamos agora acompanhar um vídeo para dar ênfase ao nosso conteúdo. Muito bem, então no nosso vídeo aí nós vemos aí os elementos que compõem a operação de adição. Então, na próxima cartela, vamos entender aí o que é essa operação. Os algoritmos nada mais são do que ferramentas que podemos utilizar para facilitar a resolução de cálculos. Perfeito? Na nossa operação de adição, nós vamos observar que é a mais básica de todas as operações matemáticas. Ela está ligada à ideia de juntar, de reunir, de agregar, de acrescentar. Então, quando nós estamos adicionando, nós estamos reunindo, elementos que pertencem ao mesmo conjunto. Nós temos, no caso aqui, o conjunto dos nossos números naturais, que é representado pela letra N, né? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticências, infinitamente, que é um conjunto infinito. Tem a origem lá no zero e não tem fim. Então, quando nós estamos adicionando esses números, que pertencem a esse conjunto, nós estamos reunindo, agrupando os elementos que compõem esse conjunto. Perfeito? Então, vamos ver o nosso exemplo aqui. Pedrinho tinha R$5 e ganhou mais R$2 de sua mãe. Logicamente, Pedrinho ficou com R$7. Ou seja, nós temos aqui os elementos que compõem a operação, que nós chamamos de parcelas, como vimos lá no algoritmo, e o resultado da operação, que é chamado de soma ou total. Então, olha só. O símbolo mais utilizado para representar a adição é esse cidadão aqui, ó. Essa cruz aqui. Então, veja, nós vamos ter 5 mais 2, isso daqui é igual a 7. Neste exemplo, dizemos que 5 e 2 são quem? Quais são os elementos que compõem essa operação? O 2 e o 5 nós chamamos de parcelas. E o 7, que é o resultado da operação, é chamado de soma. Então, nós temos aqui a identificação dos elementos, Primeira parcela, no caso aqui do exemplo do Pedrinho, é 5. A segunda parcela é 2. O resultado da operação, que é chamado de soma, mas também pode ser chamado de total, é a reunião desses dois elementos aqui. 5 mais 2, 7. Perfeito? Então, toda vez que estamos reunindo elementos que pertencem ao mesmo conjunto, nós estamos realizando uma operação de adição. E quem são os elementos que compõem essa operação? Os números que nós estamos reunindo, nós chamamos de parcelas. Então, uma adição pode ter mais de duas parcelas, 2, 3, 4, tantas quantas forem
aplicadas naquele momento, naquela situação. E o resultado da reunião dessas parcelas, que é chamado de soma ou total. Perfeito? Muito bem, vamos agora para o nosso próximo vídeo para dar ênfase à nossa próxima operação. Uma escola tem 752 alunos e 53 professores. Quantas pessoas tem ao todo nesta escola? Muito bem, então nós temos aí mais um exemplo da operação de adição, na qual nós temos aí elementos comuns, né, que estavam sendo reunidos. No caso, nós temos os alunos e os professores. Então, quando se faz aí essa reunião desses elementos que nós somamos, nós estamos pegando as parcelas e juntando, nós vamos ter o total, que é o número de pessoas que existem na escola, que no caso aí foi 805, perfeito? Agora vamos para o próximo vídeo aí, agora falando sobre o algoritmo da subtração. Então nós temos aqui na nossa operação de subtração já são elementos, né, que recebem nomes diferentes. Me acompanhe lá na cartela novamente. Nós temos aí o minuendo, que é o número que nós vamos usar para extrair, né? E o subtraindo, que representa a quantidade que será extraída daquele número que foi dado no início. O nome que é dado para essa operação, a resposta, né, é chamado de resto ou diferença. Perfeito? Então, vamos definir aqui a subtração. O que é a subtração? A subtração é uma das operações mais básicas da matemática e está diretamente ligada à ideia de tirar ou saber quanto falta. Então, observem que nesse caso aqui, nós estamos admitindo que a operação de subtração nada mais é do que a operação inversa da adição. Se na adição nós estamos juntando, reunindo, na subtração nós estamos retirando, extraindo. E o resultado dessa operação, no caso nós tínhamos aqui 36 menos 24. Então, nós temos aqui o minuendo, que é a parte que vai ser, né, que nós vamos extrair, a quantidade extraída, tá? Que é o subtraindo, e o resultado dessa operação aqui, nós chamamos de resto ou diferença, perfeito? Então vamos analisar a situação agora do Joãozinho. Joãozinho tinha 4 carrinhos, né? Antes de dar um para seu primo. Então não é difícil de perceber que Joãozinho ficou com 3 carrinhos, né? Novamente, quais são os elementos que vão compor aqui a operação? Nós temos, né, o minuendo, o subtraindo e a resposta para essa situação, que é a nossa diferença, também chamado de resto. Então temos aqui, ó, a resolução da situação. O símbolo, né, utilizado para representar a subtração é esse tracinho aqui, né? Então nós temos, retomando a situação ali do Joãozinho, nós vamos ter o minuendo, que é 4, o subtraindo, que é 1, e o 3, que é o resultado da nossa operação. Ou seja, né, a diferença ou o nosso resto. Perfeito? Muito bem. Vamos entrar agora, né, para o nosso próximo vídeo, que dará ênfase à nossa operação de subtração. Me acompanhe aí, por favor. Um ônibus pode transportar 48 passageiros. Em determinada viagem, o ônibus estava transportando 39 passageiros. Quantas poltronas desse ônibus estavam desocupadas?
Muito bem, então nós temos aí a ideia da aplicação da operação de subtração. Então vamos retornar a ideia aí do que aconteceu com o nosso ônibus. Me acompanha aqui na cartela. Né? Um ônibus pode transportar 48 passageiros, ou seja, ele possui 48 vagas, né, disponíveis. Em determinada viagem, o ônibus estava transportando 39 passageiros. Quantas poltronas desse ônibus estavam desocupadas? Então é simples a gente perceber que no caso aqui vamos realizar a operação de subtração. Nós temos aqui o total de passageiros que podem ser transportados, correto? No entanto, o ônibus estava com a capacidade de 39 passageiros, ou seja, existiam vagas, né, dentro do ônibus que estavam lá desocupadas. Então, quantas vagas estavam desocupadas? A gente vai retirar aqui de 48 o total de pessoas que lá se encontravam no ônibus. 48 menos 39, 9. Perfeito? Nós temos quem aqui? Nosso minuendo, nosso subtraindo. E nós temos também a resposta para essa operação, que é a nossa diferença. Perfeito? Vamos ver aqui, ó, outro exemplo dessa operação de subtração. Então vamos imaginar aqui uma segunda situação, na qual nós vamos trabalhar aqui a nossa operação de subtração. Vamos imaginar uma cartela com ovos, né, que esteja totalmente cheia e que, em determinada situação, foram utilizados alguns ovos, né, para alimentação. Então, nós sabemos que uma cartela com ovos, né, a capacidade para 30 unidades. Se nós vamos retirar alguns ovos para realizar alguma receita, vamos supor 8, usar 8 ovos aqui para fazer um senhor bolo enorme. Então, quantos ovos vão me restar nessa cartela em específico, né? É só retirar do total que havia, os 30, né? Os que foram utilizados na receita. Então, você vai ter o quê? 30 menos 8, igual a 22. Lembrando que é muito importante a gente ter a ideia dessa operação, pessoal, como ela sendo a inversa da adição. Porque mais tarde nós vamos trabalhar com novos conjuntos numéricos e a importância de identificar a operação inversa de uma outra, ela vai ser determinante para a compreensão das operações com esses números que nós vamos trabalhar lá na frente. Então, observem sempre que nós estamos falando aqui de duas operações distintas. A primeira é a adição, correto? Na adição, nós estamos reunindo elementos. Nós temos aqui 13, vamos supor, mais 27. Observe que nós estamos reunindo elementos que pertencem ao mesmo conjunto. Somando isso daqui, né? Agrupando, né, as parcelas corretamente, usando o algoritmo, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, nós temos o quê? 13 mais 27, 40. Observe que nesse caso nós estamos reunindo elementos. Na subtração, nós vamos retirar, né? Então, se nós pegássemos aqui, vamos pegar o nosso total ali, que é o resultado da operação, 40 menos 13, nós estamos tirando aí uma quantidade de um determinado valor. Observe que o valor encontrado, que é a diferença, vai ser a outra parcela, né? Aqui fica bem claro a materialidade da operação inversa de uma para outra. Né? Se eu tivesse, da mesma forma, 40 menos 27, nós iríamos encontrar a outra parcela, que é o 13, como resultado da operação.
como é a nossa diferença. Perfeito? Muito bem. Agora estamos familiarizados com essas duas operações aí, né, com números naturais. Vamos pôr em prática esse conhecimento na nossa dinâmica local interativa. Muito bem, na questão 1, nós temos a seguinte situação. Uma empresa tem 1.542 pessoas trabalhando na sua fábrica e 398 trabalhando no seu escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Essa é a nossa primeira questão. Na segunda questão, nós temos Joãozinho tem 97 bolinhas de gude, Paulinho tem 68, a menos que Joãozinho. Qual é a quantidade de bolinhas de gude que Paulinho possui? Queridos alunos, espero vocês aí na nossa interatividade. Tenham todos uma boa atividade.
Muito bem, queridos alunos, estamos de volta agora para a nossa interatividade. Turma aqui participando massivamente, rapaz, no chat. Que legal, isso é muito bom ver o pessoal trabalhando aí, né, respondendo aí as questões, né, esclarecendo suas dúvidas. Beleza, continue assim. Vamos agora para a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí a seguinte situação. Uma empresa tem 1.542 pessoas trabalhando na sua fábrica. E, né, esse aqui também ele dá a ideia de adição, né? E 398 pessoas trabalhando no seu escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Então, observem que nós vamos aqui reunir os elementos. Então, nós vamos ter 1.542, que será adicionado a 398. Observe aqui, ó, nós estamos usando o algoritmo da adição, tendo cuidado de agrupar, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, adicionando isso daqui, né? 2 mais 8, 10. Sobe uma unidade para a dezena. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. Sobe uma unidade para a centena. Correto? Somando agora as centenas, nós vamos ter 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Observe que a parcela que está embaixo não possui, né, algarismo na casa dos milhares. Então, nós vamos repetir aqui. Correto? E vamos chegar à nossa resposta, né, que é 1.940 pessoas trabalhando na fábrica. Na questão número 2, nós temos a seguinte situação. Joãozinho tem 97 bolinhas de gude. Paulinho tem 68 a menos que Joãozinho. Qual é a quantidade de bolinhas de gude que Paulinho possui? Então, observe que nesse caso aqui, ó, no texto a gente já observa aí a presença dessa palavra aqui, menos, que já vai dar a ideia, nós já associamos já a palavra à operação de subtração. Então, ó, Joãozinho tem 97 bolinhas de gude. E, né, Paulinho tem 68 a menos que Joãozinho. Então, para eu saber a quantidade de bolinhas de gude que Paulinho possui, nós vamos realizar aqui a nossa operação de subtração. Nós vamos ter 97 menos 68. Então, ó, 9, 7 menos 68. Observando aqui, ó, nesse caso aqui, o comportamento operacional, a gente observa que na casa da unidade, né, o valor do algarismo da unidade no minuendo é menor que do subtraindo. Né? Tem um 7 e 8. Como eu não posso efetuar essa subtração aqui, eu vou emprestar uma unidade da dezena, né, para a unidade. Só que uma unidade da dezena corresponde a quantas unidades, né? Na unidade lá, quantos? 10. Então, o 7 passa a ser o quê?
17. Aí eu vou poder subtrair 17 menos 8, 9. Aí nós vamos para a dezena. Como eu emprestei uma unidade da dezena para a unidade, o 9 passa a valer de 8. Aí eu vou subtrair, né? 8 menos 6. E a minha diferença vai ser igual a 29, que é o total de bolinhas de gude que Pedrinho possui. Perfeito? Queridos alunos, espero que todos tenham gostado da aula, tenham acertado a questão, certo? Na sequência, você fica com a professora de Nancy de Língua Portuguesa e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.